Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Ribeiro e hoje nós vamos começar um curso de análise financeira de empresas utilizando Python. Primeiro, eu vou falar um pouquinho aqui da proposta desse curso e apresentar a ementa, apresentar essa ementa, essa sequência de conteúdo que está aparecendo aí na tela. Bom, a ideia desse curso surgiu da percepção que hoje nós temos muito material, muitos cursos que falam sobre finanças, que falam sobre Python, que falam sobre finanças com outras linguagens de programação diferente do Python, mas de uma forma geral, boa parte desses cursos começa pressupondo ou do ponto de vista de que todo participante já tem algum conhecimento, né, de Python, algum conhecimento de finanças. Então, a ideia aqui é trazer o básico, o que está um pouquinho antes até de boa parte desses cursos que hoje são oferecidos. E além disso, a proposta é que isso seja algo totalmente democrático, totalmente gratuito, então vai ficar disponível a cada 15 dias, né, todas as quartas-feiras, de semanas alternadas, uma nova aula vai ser postada aí no YouTube, né, assim vai haver tempo suficiente para que as pessoas assistam, reflitam, e como a proposta é uma playlist, um curso sequencial, esse tempo entre uma aula e outra, esse intervalo é importante. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre quem é o Douglas, né? Douglas Ribeiro é um professor de ensino superior já há mais de 22 anos, que é graduado, é formado em administração de empresas. Além do mundo acadêmico, trabalhou no setor financeiro de algumas empresas aqui da região, construtoras, bancos, e tem um pouquinho de conhecimento aí para passar para vocês, tem autoridade, né, um pouquinho de autoridade para falar sobre esses assuntos. Então, eu vivi esses assuntos que eu me proponho aqui a passar nessas aulas, tanto na prática como na teoria. E o meu propósito é fazer isso de uma forma que seja aplicável com a realidade de hoje. E a realidade de hoje é que a gente vive em um mundo com uma abundância de dados, mas ainda um pouco de escassez de informações, informações relevantes para a tomada de decisão. Embora esse seja um curso com foco de aplicação empresarial, ele é um curso também básico da linguagem Python. Então, quem não tem nenhum domínio, quem não tem nenhum conhecimento sobre finanças empresariais, pode acompanhar esse curso, porque ele é um curso introdutório, ele é um curso básico, e de quebra vai levar um curso introdutório de Python também, porque Python vai ser a linguagem utilizada durante todo o curso para se fazer os cálculos, todos os cálculos de indicadores, tudo que a gente for fazer, digamos assim, matematicamente ou automaticamente. A aula de hoje, que é a primeira aula, ela tem como principal objetivo apresentar essa proposta, né? Apresentar esse conteúdo que eu vou falar um pouquinho agora, que está aí na tela, aula por aula, e trazer os principais, ou uma introdução, né, os principais comandos, ou uma introdução ao mundo Python, né, o que que é a linguagem, como que a gente pode usar essa linguagem. Então esse é o objetivo da aula de hoje, ela vai ser uma aula mais leve, uma aula mais light, uma aula até mais curta do que as demais. Já na segunda aula, nós vamos falar sobre o valor do dinheiro no tempo. A gente vai ver que o valor do dinheiro muda conforme o tempo passa e quais são os fatores que provocam essa mudança. E vamos aprender também como calcular a quantia dessa mudança, ou quanto o dinheiro mudou de um ponto para outro no tempo. Na aula seguinte, vamos falar sobre planos de amortização, que são nada mais, nada menos do que formas de emprestar dinheiro e receber esse dinheiro de volta emprestado, isso do ponto de vista do credor, ou de tomar dinheiro emprestado e pagar esse dinheiro que foi tomado emprestado
durante o tempo. Aí, na sequência, vamos falar sobre taxas de juros, vamos entender como essas taxas funcionam no nosso dia a dia, seja das empresas, seja das pessoas físicas como nós. Na aula seguinte, nós vamos para uma ferramenta empresarial de valor do dinheiro no tempo, uma medida de análise de investimentos de longo prazo. E aí vamos ver dois indicadores importantes para essas análises: valor presente líquido e taxa interna de retorno. São indicadores fundamentais não só para empresas que já existem, mas também para projetos de empreendedorismo. Então, de repente, você está pensando em empreender, em fazer um investimento hoje, esperando um retorno futuro em alguma atividade empresarial, seja ela simples como uma barraquinha de cachorro-quente, ou seja ela sofisticada, como, sei lá, uma usina de álcool e açúcar, a medida é a mesma. Essa é uma técnica muito importante. E por que ela está na quinta aula? Porque ela depende dos conteúdos anteriores. Por isso que esse curso é sequencial. Você pode até assistir uma aula específica, mas muito daquele conteúdo vai ter sido explicado em aulas anteriores. Aí na sexta aula a gente vai para o mundo contábil. Vou apresentar as ferramentas das ciências contábeis e os principais relatórios. A gente vai entender quais são os métodos de contabilização, o que esses relatórios das empresas, esses relatórios contábeis, mostram para as pessoas e quais são os principais indicadores que nós vamos trabalhar no curso a partir desses relatórios. Aí na aula 7 é uma aula bem prática, só de indicadores de endividamento empresarial. Na aula 8, indicadores de liquidez. Então aqui a gente vai entender qual é a diferença entre ter lucro e ter dinheiro no caixa. E vamos falar também de rentabilidade, né? Se esse lucro está remunerando o capital que foi investido ou não, pelos sócios, pelos credores, enfim, por todos os stakeholders, as pessoas interessadas na atividade daquela empresa. Na nona aula, vamos falar sobre os prazos médios, que até esse ponto a gente vai entender um pouquinho mais a diferença entre o regime de competência, que é a forma que a contabilidade apresenta entrada e saída, e o regime de caixa, que é a base do valor do dinheiro no tempo. E aí a aula 9 vai mostrar os prazos médios para fazer uma conciliação entre esses dois mundos, de competência e de caixa. E aí vamos falar do custo de capital, que é importantíssimo para essa conciliação, e finalizar com o indicador dessa conciliação, que é o lucro econômico. Na aula 10, nós vamos apresentar como fazer a projeção do fluxo de caixa de uma empresa e um orçamento de capital, orçamento de caixa para o futuro. Aqui são técnicas projetivas de finanças e contabilidade. E aí, a partir da aula 11, eu vou entrar com uma série de conteúdos básicos sobre estatística para nós conseguirmos introduzir a ideia de risco no mundo financeiro. Então, essas noções básicas de estatística são bem básicas, mas são importantíssimas para o mundo das finanças. Então, a gente vai aprender organização tabular e gráfica, um pouco sobre probabilidade e risco, e uma técnica muito importante de projeção futura com risco, que é a simulação de Monte Carlo. E, por fim, vamos analisar a teoria de carteiras de portfólio de Markowitz para fazermos um orçamento de capital com risco. Esse vai ser o fechamento do curso. Então, ele é um curso que serve tanto para quem já está no mundo das finanças, quem já trabalha com isso, como quem nunca viu nada sobre finanças. A gente não exige nenhum pré-requisito para que você acompanhe essas aulas. E é claro, vocês vão ter aí durante todo o curso o espaço dos comentários dos vídeos para postar as suas dúvidas e, na medida do possível, eu vou respondendo essas dúvidas ou textualmente ou às vezes até com um novo vídeo para a gente poder interagir um pouquinho também. Espero que vocês gostem desse curso. É um curso que eu estou preparando aqui com muito amor e carinho. Eu acredito muito que a educação é a base para a transformação social. Então, se nós desejamos, né, evoluir economicamente, socialmente, ao longo de nossas vidas, a educação é fundamental. E como nós vivemos em um país com muitas desigualdades ainda,
É fundamental que as pessoas tenham acesso. Por isso, esse é um curso totalmente gratuito, não tem nenhum tipo de cobrança, eu não vou fazer nenhum pedido de dinheiro, nem pedido de inscrição, de like, porque o meu canal não é monetizado. Algumas pessoas talvez que acompanham aí meu canal já conhecem a minha história de vida, né, mas eu nasci e fui criado em comunidade muito pobre, né, em comunidade carente mesmo, e tive uma base familiar dos meus pais que me permitiu estudar, né, então nós não passamos, necessidades emocionais, né. A vida foi dura economicamente na minha infância, mas eu tive uma família que sempre me apoiou muito, os meus pais, a mim e os meus irmãos, e nós tivemos a oportunidade de estudar. Sempre estudamos em escola pública, mas sempre nos interessamos pelos estudos e assim conseguimos evoluir em nossas vidas, digo eu, os meus irmãos e a minha família. Então esperando, retribuir e agradecer essa oportunidade que eu tive, que eu estou oferecendo esse curso para vocês, para quem se interesse, gratuitamente, sem nenhum tipo de cobrança, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte técnica, né, sobre o que que a gente vai usar como linguagem para essas aulas, para tudo isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu quero, dizer para vocês é que se você não conhece finanças, não conhece matemática, não conhece estatística, não se apavore, porque todos os cálculos que estão por trás disso não vão ser feitos com fórmulas, não vão ser feitos manualmente, nem mesmo com calculadora. Nós vamos usar computador para fazer isso, ou dispositivos, porque hoje nós temos vários dispositivos com acesso à internet. Então, se você tem um dispositivo com acesso à internet, acesso ao navegador, você pode acompanhar esse curso, você não vai precisar instalar nada no seu computador e a gente vai usar uma ferramenta tecnológica para fazer esses cálculos para a gente. Então, o computador, ele não entende a nossa linguagem, né? Seja o português, o inglês, o espanhol ou qualquer outro idioma. Ele entende uma linguagem binária de zeros e uns, sequências de zeros e uns. Então, como que nós vamos fazer? Já que a maioria de nós não fala essa linguagem binária, nós vamos utilizar uma linguagem escrita e escrever para o computador o que nós desejamos. E aí, através dessa linguagem, ou de um interpretador dessa linguagem, o computador vai traduzir aquilo que nós escrevemos para a linguagem do computador e ele vai fazer os cálculos, ele vai resolver tudo normalmente. Então, vai funcionar como se durante todo o nosso curso nós tivéssemos um caderno que a gente vai escrevendo, só que seria um caderno com poderes ou com superpoderes, porque ao escrever nesse caderno a gente pode pedir para que esse caderno resolva ou execute aqueles comandos, aquelas ações, aqueles verbos que a gente vai colocando ali e traga para a gente os resultados. Então, toda a parte pesada, ou que as pessoas consideram como pesada nos cursos de finanças, nos cursos de estatística, nos cursos que envolvem matemática de uma forma geral, a gente tira nesse curso e transfere tudo isso para o computador, para que a gente tenha foco na lógica de resolução de um problema. E para que a gente consiga resolver esses problemas de forma lógica, de forma ordenada, nós precisamos dividir esses problemas em partes ou em micropartes. E é assim que eu vou trabalhar durante todo o curso. E qual é a linguagem que nós vamos usar para isso? A linguagem Python. E por que Python? Primeiro, porque Python é uma linguagem de código aberto. É uma linguagem gratuita, ela não exige que você pague nada para usá-la, e tem uma comunidade muito grande utilizando. Além disso, Python é uma linguagem de propósito geral. O que que é isso? Ela serve para multiuso ou para múltiplas coisas. Então dá para se fazer um site com Python, dá para fazer contas com Python,
dá para automatizar, acender e apagar a luz da sua casa utilizando linguagem Python, dá para trabalhar com planilhas, né, estruturas de tabelas e fazer contas com essas estruturas de tabelas, linhas e colunas com Python. Então dá para fazer muita coisa, é uma linguagem muito versátil. E por isso nós vamos usar a linguagem Python. E como que nós usamos Python, né? Onde a gente vai escrever esses comandos, esses scripts, esses roteiros para resolver os nossos problemas? Numa IDE. Então a gente vai precisar de uma IDE. Uma IDE é uma interface de desenvolvimento integrado, um ambiente de desenvolvimento integrado. E existem vários que suportam e que atendem a linguagem Python. E se você tiver familiaridade com algum deles, pode usar normalmente. Só que durante as aulas eu vou usar um que é mais democrático, que é o Google Colab. E por que que ele é democrático? Porque ele não exige que você instale nada na sua máquina, no seu computador. Então isso já permite que mais e mais pessoas com diferentes hardwares ou configurações de computadores possam usar o programa, possam usar a IDE. O segundo é que essa IDE específica que eu vou usar, que eu vou apresentar, ela permite que você rode linha a linha. Então, cada comando que a gente vai fazendo e dividindo, cada ação, a gente pode rodar para ver se está certa antes de fazer a próxima. E isso permite que pessoas que não sejam da área de tecnologia de informação, como analistas de sistemas, desenvolvedores, engenheiros de computação, cientistas de computação, consigam programar minimamente. Isso porque Python é uma linguagem de alto nível, é uma linguagem que está não tão longe da linguagem falada, de como a gente fala as coisas. Então, fiquem tranquilos que eu vou introduzir essa linguagem hoje de uma forma bem tranquila, com algumas práticas, já propondo algumas práticas que vocês façam. Então, essa ideia é a ideia do Google Colab, ela que a gente vai usar aqui. Então, a gente vem no Google, com acesso à internet, coloca Colab. E aí no Google Colab a gente tem essa página, ó. Para utilizar essa página, para que a gente consiga criar os nossos cadernos com a linguagem Python, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma conta do Gmail. E por quê? Porque o Google quer ter certeza que é uma pessoa que está fazendo isso, que não é um robô. Então, uma conta do Gmail é de graça e essa ideia do Colab vai rodar de graça. Para quem tem uma necessidade empresarial, uma necessidade mais forte, tem até planos que dá para você cobrar e ter máquinas melhores. Mas para o que a gente vai fazer aqui no curso, o Colab é extremamente suficiente, é completamente suficiente. Então não precisa pagar nada também para ter acesso. Então a gente vem aqui no Colab, notem que está aparecendo aqui no canto superior, né, a minha foto no Colab já, né? Não é essa aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma foto padrão do Colab, a minha do cantinho ali. Eu quando era criança ainda, na escola, aquela foto clássica escolar, né? Como sou professor, como eu gosto de educação, eu deixo ela aí sempre como o meu fundo para essa minha conta do Google. Então ele já vai estar conectado. Quando ele está conectado, eu posso pedir um novo notebook. Posso pedir para criar um novo notebook. Cada um desses notebooks que eu criar, eu vou deixar disponível em um drive do Google Drive para que vocês possam baixar depois da aula e ver os comandos que eu fiz, entender qual foi a lógica que eu usei. Tudo isso é muito importante para o processo de aprendizagem. Então, vou criar um novo notebook, um novo caderno. Demora um pouquinho, que é o tempo da internet, né, então isso varia. E aí ele me dá a opção aqui, ó, de conectar. O que que é conectar? É de o Google oferecer para mim uma máquina com memória RAM e com disco, com Python já instalado, para eu rodar só através do navegador. Não preciso instalar nada na minha máquina. Por isso que eu estou usando o Colab. Então eu dou um conectar aqui, o Google vai alocar um espaço para mim. E ele diz que está conectado. Olha só, tem memória RAM e tem o disco. Aqui em cima, ele cria padrão, né? Um caderno sem nome, no meu caso, número 72. Mas eu posso clicar duas vezes dentro desse quadradinho e dar um nome para isso. Eu vou colocar isso como aula, underline,
análise ou análise financeira de empresas, AFE, underline 01. Pronto. Então, quando eu for salvar esse notebook, ele vai ter esse nome. Ele pode criar 2 tipos de linhas aqui para gente. Uma linha de código, onde a gente vai digitar códigos e fazer contas, mas a gente pode digitar texto nelas também, daqui a pouco eu vou explicar. E outra linha onde a gente pode digitar só texto. Então, quando eu passo o cursor do mouse sobre esse bloco, o bloco padrão que ele cria é de código, mas eu posso criar acima dele outro código ou um texto, e abaixo dele outro código ou um texto. Então, eu vou criar acima dele um texto para dizer o que eu vou fazer aqui. E quando eu crio essa caixa de texto, se eu clico 2 vezes, eu posso escrever o que vem nos códigos abaixo. Isso ajuda bastante na organização dos dados. Então, o que eu vou fazer nessa parte aqui? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer operações básicas, eu quero fazer contas, porque a gente vai criar indicadores. Então, vou mostrar como que a gente faz contas básicas. Depois a gente vai aprender nas próximas aulas cada vez mais tipos de contas, cada vez contas mais automáticas, para melhorar a velocidade daquilo que a gente tem para fazer, para resolver os problemas que nós temos ou que desejamos resolver de forma mais rápida. Então, aqui eu vou colocar operações básicas ou operações aritméticas. Contas, né? Contas de mais, menos, vezes, dividir. E vou colocar até uma linha aqui da aritmética, que é a potência. Já vou adiantar que eu vou fazer isso aqui. Se eu clico fora, ele ó, ficou esse texto. Esse texto, na verdade, é uma simplificação da linguagem HTML, né? Uma linguagem Markdown que ele utiliza para deixar bonitinho, para deixar organizado. Só que olha que legal, se eu clicar 2 vezes aqui, nessa caixa, ele me dá a opção de editar. Eu posso editar, posso escrever outras coisas aqui. E uma das coisas que eu posso fazer que é legal, é clicar nesse título, nesse texto aqui, ó, uma vez, que vai aparecer um hashtag. E ele vai mudar de tamanho. Aí se eu clico fora de novo, o que ele fez? Ele criou uma setinha. Se eu clicar nessa setinha, ele recolhe todas as células que pertencem a esse grupo e organiza tudo que você tem no caderno de uma forma visualmente melhor. Então, isso aqui é uma boa ferramenta de organização. Se eu quiser mostrar de novo essas células, é só clicar aqui em cima. Então, eu vou criar 5 células de código. São células onde a gente vai fazer as operações matemáticas. Operações que a gente vai fazer contas. Então, a primeira vai ser uma conta de mais, uma soma. Só que antes de fazer a soma, eu quero escrever um texto que não seja código, que ele não tente rodar, para que quando eu abra esse notebook, ele mostre esse código. Então, isso se chama comentário. Dentro de uma linha de texto, eu posso inserir um tipo de texto chamado comentário. Então, eu vou lá e adiciono o símbolo do hashtag, esse jogo da velha ou sustenido. E aí escrevo o texto que eu quiser. Quando ele fica verdinho assim, quer dizer que tudo que vem nessa linha depois é texto. Então, eu vou escrever aqui, somar, o que eu vou fazer, né? 3 com 5. Então, eu vou fazer uma soma. Quero somar o número 3 com o número 5. Se está verdinho e eu rodar esse código no play, não vai acontecer nada, ele não vai fazer a soma. Então, eu tenho que pular a linha e dar esse comando 3 mais 5, como se fosse uma calculadora. Então, digito o número 3, coloco um não espaço, eu vou colocar o espaço, não faz diferença, mas eu vou colocar o espaço porque fica visualmente melhor. Coloco o operador de soma, que é o sinal de mais, outro espaço e o número 5. Se eu apertar o play, ele vai fazer essa conta. Então, se eu apertar o play, vai dar o número 8. É para dar o número 8. Um atalho para o play é fazer o seguinte, é dar Ctrl Enter simultaneamente, apertar Ctrl Enter. A mesma coisa que dar o play. E olha o que ele fez, calculou o número 8, deu o número 8 como resposta, ele fez a soma. Olha como é simples, né? Essa foi a nossa primeira linha de código em Python. A gente fez uma programação em Python, a gente fez uma ação.
uma soma do número 3 com o número 5. Vamos fazer agora as outras operações matemáticas que são bem parecidas? Eu quero fazer o que agora? Eu quero subtrair 5 do número 17. Então, vou fazer o comentário. Não precisaria, mas vou fazer para a gente entender, né, o que vai acontecer aqui depois. Subtrair 5 de 17. Então, 17 é o todo, eu quero tirar 5. Se eu tenho 17, tiro 5, eu vou ficar com 12. Né? Então, como que eu faço essa conta? 17 menos, que é o operador para subtração, que é o tracinho, o hífen, 5. Ou Ctrl Enter ou aperto Play. Vou apertar o Play, que é a mesma coisa. Deu 12. Agora eu vou fazer uma conta de vezes, uma multiplicação. Como que eu faço essa multiplicação, né? Aqui vai ter um jeitinho certo para a gente fazer isso. Mas primeiro eu vou dizer qual é a multiplicação. Vou criar o texto. Então, multiplicar 10 por 4. A gente sabe que isso dá 40, né? Multiplicar 10 por 4. Mas vamos fazer. 10, vamos colocar o operador de vezes, que é o símbolo asterisco. O asterisco é o operador de vezes. E é o número 4. 10 vezes 4. Vamos ver quanto que dá apertando play? Dá 40. Agora vamos fazer uma divisão. Uma divisão de um número por outro. Então, eu vou colocar aqui, hashtag dividir 30 por 3. A gente já sabe que isso vai dar 10, né? Então, a gente coloca 30, sinal de dividir. Qual que é o sinal de dividir para o Python? Essa barrinha aqui, ó. Isso quer dizer dividir. E aí, espaço 3. Ctrl Enter ou Play. Deu 10. Olha como é simples, né, pessoal, esse processo. E agora, a última operação que a gente vai fazer é uma operação de potência. Eu quero elevar 2 ao cubo, por exemplo. O que é 2 ao cubo? Não é 2 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente vai colocar o operador de elevação. Primeiro texto aqui, elevar 2 ao cubo, que é 2 à terceira. Então, vou colocar o número 2, que é quem eu quero elevar. Operador de potência, que são 2 asteriscos na sequência. Um asterisco multiplica, 2 eleva. Espaço, o expoente, que é 3. Ctrl Enter. 2 ao cubo é 8. Olha como é simples, né? Então, nós começamos de um jeito diferente a nossa programação em Python. Na nossa primeira aula, nós fizemos as operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e uma extra, que é a potenciação. Agora eu vou recolher isso aqui. Olha só, na próxima aula a gente vai criar mais códigos, mais textos para inserindo nesse notebook. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É importante que vocês tentem fazer, pratiquem isso aqui. Se vocês quiserem, né, olhem aquele programa também, deem uma pesquisada aí na internet, quais são os assuntos que permeiam aquilo. Isso vai ajudar para que vocês tenham uma ideia do que eu vou falar em cada um daqueles tópicos nas próximas aulas. Bom, um prazer estar com vocês aqui nessa primeira aula. É importante que vocês coloquem ali as suas dúvidas, os seus comentários, tá? Na descrição desse vídeo, para que eu possa responder isso para vocês, para que a gente possa interagir. Bom, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula, que vai ser postada não na próxima quarta-feira, mas na subsequente. São sempre em quartas alternadas, tá bom? Um abração para todos, pessoal. Até mais.